Olha aí o próximo passo da Guerra do Iêmen com Oliver Stunkel. Para quem não sabe, os Houthis, né, do Iêmen, é uma parte, né, basicamente que está separada, né, o Iêmen vive uma guerra civil que disputa o controle do governo desde 2014, e essa parte, né, fez ataques a alguns alvos, né, algumas embarcações, a algumas estruturas de Israel. E aí, como retaliação, mas essa retaliação tá vindo, tem também outros motivos econômicos, né, tem todos outros motivos conjunturais, veio por parte dos Estados Unidos e do Império Britânico. Olha, força do hábito do Reino Unido. Que na verdade ainda é Império Britânico, mas tudo bem. E aí você teve ataques realizados por essas duas forças militares no Iêmen, que é uma região que atualmente passa por essa disputa interna da guerra civil e que está em guerra também contra a Arábia Saudita, a parte dos assim chamados rebeldes Houthis, né, que são apoiados pelo Irã e que combatem o governo oficial do Iêmen, que é apoiado pela Arábia Saudita, que é financiada pelos Estados Unidos. E aí o problema da escalada agora do conflito é de que justamente o Iêmen atacou alvos israelenses, né, e a Arábia Saudita não concorda nem discorda, ela fica meio nesse morde-a-sopra, e aí, né, isso leva a um ataque dos Estados Unidos e do Reino Unido ao Iêmen, o que mostra que o conflito vai escalar. E aí, né, Terceira Guerra Mundial. Um barco de containers que não pode passar pelo canal de Suez, aí a gente está vendo isso. Isso é o Mar Vermelho, e lá em cima à esquerda é o canal de Suez. Então, por exemplo, um barco Depois saindo... pega um pouco mais ampliado o mapa pra gente, que mostra também a parte de cima do... Pra quem não sabe, o canal de Suez é o canal que vai conectar ali o Mar Vermelho com o Mar Mediterrâneo, e ele é muito importante para fazer o escoamento das mercadorias saindo ali do Mediterrâneo e indo para atingir ali o Golfo o Golfo Pérsico e o Oceano Pacífico, né? Que fica ali naquela porção da África Oriental, né? Oriental. Opa, peraí. Mediterrâneo. Mas eu entendi. Vem aqui, Vem da Singapura, por exemplo, passando pelo oceano. Entra ali nessa partezinha entre Etiópia e Iêmen, sobe o Mar Vermelho, passa pelo canal de Suez, entra no Mediterrâneo, passa por Gibraltar. E essa regiãozinha aqui do Iêmen, no canto inferior esquerdo, aqui que está bem na fronteira com a Etiópia, é um dos locais que está sob controle dos Houthis. E chega em qualquer lugar. Assim. Então hoje Opa, aí tá. Isso. Boa. Né? Ou seja, você vem aí do Oriente, passa por lá de Djibouti, Mar Vermelho, sobe aí pelo canal e entra no Mediterrâneo. E o que está acontecendo atualmente? Em função da guerra entre Israel e Hamas, os rebeldes no Iêmen, que controlam parte do país, e é uma guerra civil terrível, com a maior crise humanitária do momento. Assim, números chocantes. E a gente tá não sabe nada. E de novo, um lado apoiado pela Arábia Saudita, outro pelo Irã. Possivelmente o Irã querendo prejudicar Israel ou envolver os Estados Unidos na guerra. Isso é outra opção, porque os Houthis estão sendo financiados pelo Irã e agora estão atirando contra embarcações que eles acham que são aliados a Israel e até mandaram mísseis para atacar o sul de Israel. Justamente porque Israel tem aumentado e amplificado cada vez mais os seus ataques, né? As organizações que são tradicionalmente contrárias ao sionismo israelense são o Hamas, o Hezbollah, né, esses grupos que têm braços armados, têm sofrido ataques. O sul do Líbano foi atacado outro dia por Israel, na busca de alvos do Hezbollah, qualquer coisa assim. E aí o que eu acho que tá rolando é que, na verdade, há uma tentativa de Israel de provocar a ampliação do conflito contra outro grupo e assim permitir a intervenção estrangeira na região. E assim meio que criar um campo de legitimidade. Que é a mesma coisa que está acontecendo no Iêmen, né, gente? Há um tempo atrás, o Irã é um país que sofre sanções dos Estados Unidos, porque o Irã, ele é basicamente um país que não... Ele tem uma política, né, nacional, ele tem uma política, não vou dizer anti-imperialista, né, mas ele tem uma política contra-hegemônica em relação à dominação dos Estados Unidos, e o Irã é um país que sofre muitas sanções, sobretudo porque o Irã vai apoiar esses grupos que são mais críticos a essa relação da presença tanto do Ocidente quanto das forças dominantes de Israel na região ali do Oriente Médio. Então a Arábia Saudita, por exemplo, que é uma monarquia sunita, né, uma monarquia que foi criada, consolidada com a ajuda dos Estados Unidos e do Reino Unido,
é um lugar que combate muito fortemente essas forças, que quer combater essa influência do Irã. Então o Irã, ele tem por esse objetivo criar meio que uma hegemonia ali, justamente contrária a essas intervenções estrangeiras. E aí, o que rola na verdade é que o Irã já sofreu várias sanções e recentemente, né, foi ano passado, o Irã teve um petroleiro apreendido pelos Estados Unidos. Teve um petroleiro que os Estados Unidos alegaram que o navio não estava cumprindo com as sanções internacionais, com os requisitos internacionais. E aí os Estados Unidos foi lá e pegou o navio. E no navio tinham 977 mil barris de petróleo. Vou repetir, 977 mil barris de petróleo. Os Estados Unidos pegaram esse navio com uma forma de tentar enfraquecer a política econômica do Irã, tal, é um golpe econômico, e venderam todo o petróleo. Ficaram com o petróleo para eles, com o dinheiro do petróleo para eles. Tá ligado? E aí agora, recentemente, o Irã também fez isso com um barco dos Estados Unidos. Não foi o Irã, mas foram as forças que eram apoiadas pelo Irã nessa região do Iêmen. Por quê? Porque aí a ideia dos caras, né, quando eles fazem essa provocação... Mano, eu tava lendo um artigo outro dia sobre Marx e guerra às drogas. E aí tem uma parte que é muito interessante, que ele vai falar sobre como os britânicos constantemente pressionavam os chineses para poder abrir seus portos, vai levar a guerra do ópio e tudo mais. E aí, muitas vezes, eles atacavam embarcações chinesas, né? A partir de sanções, a partir de mecanismos em que os chineses tinham que pagar algum recurso, qualquer coisa assim. E aí, o que acontece é que os britânicos faziam isso para provocar os chineses. Porque aí os chineses, em um determinado momento, iam lá e faziam o quê? Atacavam a embarcação britânica. Aí a embarcação britânica se via no direito de mandar tropas ao país. Eu acho que é o que vai acontecer, gente. Eu acho que vai haver uma mobilização, não sei se de tropa dos Estados Unidos e do Reino Unido. Acho que não. Mas vai haver uma mobilização de setores militares para essa região. É mais um teatro da guerra que se abre. Então o que os Estados Unidos fez 2 dias de Iêmen para Israel? Que é uma distância razoável. Mas esses grupos recebem financiamento relevante, como eu disse, e os Estados Unidos ontem anunciaram ataques pesados contra os rebeldes. O que isso produz? A gente já sabe. Isso acaba elevando o apoio popular no Iêmen para os rebeldes, porque você inevitavelmente... Tem uma interferência externa, né? Interferência externa. Claro. Apesar de que vários países estão interferindo já há muito tempo, mas você enviar mísseis pode ser, obviamente, utilizado por eles para se tornarem mais populares, porque vai morrer civis. Né? Não tem como você mandar um míssil... É muito difícil você mandar um míssil sem o que... É um eufemismo terrível, mas o chamado dano colateral. Né? Você acaba matando inocentes nesses processos. Então, há uma preocupação grande. Foda isso, né? Foda que quando a gente chama de dano colateral, a gente geralmente chama de dano colateral aquilo que é realizado pelos países que são hegemônicos, né? É isso, né? Então, assassinato de civil, só o Hamas que faz. Israel, danos colaterais. Terrorismo, quem faz são os Houthis. Quem faz, sei lá, né? O Hezbollah. Quem faz é o outro. Eu só faço dano colateral. É um dano colateral, gente. O que eu posso fazer? Tava ali o hospital, tava ali a escola. Aqui, o Caio Blinder, da Globo, tweetou ontem ou anteontem, falando que Israel até agora não matou 14 mil pessoas. Não matou. Israel não matou. Essa cifra vem porque no dia 7 de outubro, então Israel não matou. Os escombros caíram nas pessoas do nada, a água, a energia elétrica, os suprimentos sumiram, né? Eles desapareceram, eles foram, né? Sumiram e tal, viraram um discurso, uma ideia movente. As armas dos soldados israelenses disparam sozinhas. Ah, gente, né? Tenha santa paciência. Que os Estados Unidos vai se envolver nesse conflito. Quem mandou, né? Quem mandou a criança aparecer na frente do soldado israelense? Quem mandou? E 10%, como eu disse, o comércio passa por lá. Nossa, acho que bem mais. Isso pode aumentar muito. O canal de Suez é um dos principais pontos de levada de comércio. Lembra daquele navio que estacionou, que atracou, não, que encalhou lá? 12% da economia global consiste em mercadorias que passam pelo canal de Suez. O estreito liga o mar Mediterrâneo e o mar Vermelho. É coisa pra caralho, hein? E o canal de Suez, que durante muito tempo ficou sob controle francês. Bem importante lembrar isso. Atrapalhar muito o comércio internacional. Obriga empresas a aumentarem seus... E olha só que interessante, né? O canal de Suez, da mesma maneira como o canal do Panamá, foram duas criações que foram mobilizadas e incentivadas justamente por
elementos políticos das classes dominantes, né? O Panamá, por exemplo, ele vai ser um país que vai passar por uma intervenção dos Estados Unidos bizarra, assim, até hoje, né? O Panamá não tem moeda própria, o Panamá é um ponto de passagem dos navios que conecta ali o Caribe com o Pacífico, né? E conecta o Atlântico com o Pacífico, tá ligado? E é um ponto, assim, é um satélite dos Estados Unidos. É um estado satélite dos Estados Unidos. Da mesma maneira como, durante o processo de construção do Canal de Suez, a dominação colonial no Egito, parará, periri, pororó, ele também foi feito para poder viabilizar as movimentações econômicas que esses grupos tinham nas suas empresas, enfim, na produção das suas mercadorias. E aquele negócio, né? É isso. Por que a galera se preocupa tanto, né, com o fechamento de Suez? Porque isso impede, né, a continuidade da gestão econômica internacional, né? Impede esse fluxo, você tem que dar a volta lá no Cabo da Boa Esperança, né? Oh my God, it's been so long, grandes navegações. How are you? How are you, Vasco da Gama? Estoques, e muitas embarcações hoje não passam mais pelo Mar Vermelho e passam pela África do Sul, por baixo. Uma volta absurda. E aí o custo adicional por barco é de 1 milhão. Cara, porque demora 10 dias a mais. porra. Então, além de chegar com atraso de 10 dias, o custo 1 milhão custa a gasolina para o barco. todo É por isso que a minha fantasia de Paulo Cogos não chegou. A minha fantasia de Paulo Cogos da Shopee. processo. E muitas empresas, simplesmente, que estão produzindo na Ásia, por exemplo, atrasam um produto de 10 dias, acaba a produção inteira, porque está faltando uma peça. Né? Então, qual é a previsão assim dos principais analistas geopolíticos? Que em função dessa quantidade de ameaças, a inflação elevada veio para ficar. Porque esse esquema bonito que a gente tinha por 30 anos, Livre comércio, tal, pediu o produto da China. Livre comércio? Não. Esses 30 anos aí de livre comércio? Não. Livre comércio não. Livre comércio não, porque toda essa dinâmica dessa política econômica foi feita mediante escravização metafórica, né? Ao rebaixamento nacional de uma série de países, de uma série de povos. Livre comércio é brincadeira. Chega 2 dias aqui e tal. É aquele famoso just in time. Chega o produto justamente quando você precisa montar o seu produto, ou seja, você precisa gastar zero em galpões assim de estoque. Alguns desses produtos são caros de se, né, você não pode simplesmente guardar um monte de semicondutores no lugar. Você precisa de refrigeração, exato, sei lá, super caro. Muitas empresas não tinham isso. E tudo isso deixa tudo mais caro. E tem só para complicar, o canal de Panamá, por onde passam 3%, que também não é pouca coisa do comércio global todos os dias. Aí, ó, você vê como em função da seca, e que é o El Niño, o fenômeno climático que aumenta a temperatura da água no Pacífico, produz muitas chuvas, excesso de chuvas no sul da América do Sul, Paraguai, Argentina, sul do Brasil, mas produz secas enormes no norte da América do Sul e na América Central. Então essas secas na Amazônia, Colômbia, Panamá, fizeram com que potencializadas, né, pela destruição climática que nós estamos vivendo, né, pelo acopalices climático. a lagoa que está no meio do canal de Panamá ficou com água tão baixa que os barcos não conseguem mais passar. Cara. Então assim, tem uma mistura. Tem uns carinha com uma mangueira lá. Não, e o país está realmente numa situação. Eu acho. Dependem totalmente desse. Eu publiquei um artigo na semana passada com 5 previsões para a América Latina para 2024. E uma delas é que o grande perdedor das mudanças climáticas será o Panamá, porque é um país que depende, a receita é fundamental, eles ganham muita grana, cada barco que passa tem uma taxa tem uma taxa muito grande, obviamente. Então, se o canal... Inclusive o canal do Panamá, que só passou para o controle do país Panamá nos anos 90. E é aquela coisa, né? Ainda que o país ganhe dinheiro fazendo isso, tá ligado? A maior parte desses recursos vão para as empresas, né? Que estão ali fazendo aquele transporte, que vão fazer aquele descarrego de mercadoria. Não funciona, e eles tiveram que reduzir muito. E você não consegue elevar, assim, é uma lagoa gigante, é muito difícil você fazer. Então eles estão querendo iniciar uma obra de 10 bi de reais para que não é nada. Desviar todos os rios do país para levar para aquela lagoa. Não, 10 bi é bastante, mas... E as embarcações possam passar novamente. Então você tem isso também,
que isso produz? Isso obriga a gente a repensar a globalização por completo. Porque todos esses lugares importantes, Panamá, Suez, Gibraltar. Gibraltar até tá estável, Tá mas estável? Estreito de Taiwan passa muito. Todos os muito locais, exatamente, todos os locais que estão passando. Olha só que interessante, né? O desenvolvimento, né, dessa escalada de conflito, ele está diretamente relacionado também a essas zonas de tensão militar, né? Essas zonas de tensão em que existe uma certa disputa ali de uma contra-hegemonia, que existe ali uma disputa de grupos que estão questionando a dominação de um certo bloco de países capitalistas e que estão regionalmente promovendo conflitos. Né? Então acho que isso é muito interessante de observar que a guerra mundial ela tem essa característica de mundialização porque ela está acontecendo nesses vários teatros e apesar da gente num primeiro momento achar que esses teatros não tem nada a ver uma coisa com a outra, eles são produtos direto da relação dos países que escravizaram esses povos, né? Que dominaram esses territórios e que transformaram esses territórios em territórios que fossem benéficos e que fossem positivos para a sua atividade econômica. Então, por que o controle de Suez é uma coisa que amedronta tanto? Justamente porque é um local de transição em que existe um amplo domínio dessas forças econômicas dominantes capitalistas, assim como essa ideia do Estreito de Taiwan está relacionada a isso também. É uma zona aérea que fica ali, totalmente cercada, com várias tensões acontecendo para poder fazer frente ao poderio chinês. Por quê? Porque se busca esse controle, né? Se busca a garantia dessa hegemonia, e por isso que para os Estados Unidos é tão importante manter Taiwan como estado satélite, o Panamá como estado satélite, Porto Rico como estado satélite, porque você vai sempre tendo localizações, né? Isso não só os Estados Unidos, né? Para a gente não cair nessa ideia de que é o imperialismo norte-americano que é uma coisa ruim, e não a dinâmica econômica total do imperialismo. Mas a gente começa a perceber que a dinâmica totalizante, a dinâmica mundializada do imperialismo é o que vai fazer com que esses conflitos regionais ocorram e vai fazer com que haja a disposição e o embate entre essas forças que estão disputando a hegemonia. Entre essas forças que estão disputando a hegemonia econômica, tá ligado? Então é isso, são vários conflitos que vão se regionalizando e que estão se espalhando. Ó, a gente já tem os conflitos na África Central, né, que derrubaram os governos pró-França, pró-Alemanha, não sei o quê. Tem a questão do Panamá, tem a questão da Ucrânia, tem a questão do Iêmen, tem a questão da Palestina, tem a questão de Taiwan, tem as lutas de classe que estão sendo feitas na Índia. Existem vários focos acontecendo que têm as suas particularidades, suas singularidades, mas todos eles estão envolvidos diretamente na forma de como a política econômica mundializada dominante, né, que é a política econômica burguesa, a política econômica capitalista, o que ela está fazendo? Criando pontos de tensão e produzindo o teatro, o palco para uma terceira guerra mundial. Rufam os tambores da guerra. As ações passam por lá. Mas lá atualmente não tá tenso. Tá livre o... Tenso. Não inclusive, tá tenso, mas assim, inclusive o novo presidente de Taiwan que foi eleito é mais radical no sentido anti-China do que o anterior. Então, muito provavelmente, esse conflito vai escalar. Em 1996, que foi a primeira eleição democrática de Taiwan, os chineses enviaram mísseis que caíram perto de Taiwan. Em todas as eleições, os chineses aumentam a presença militar. O Mar do Sul da China está lotado de equipamento militar chinês, das Filipinas, dos Estados Unidos. Tem muitos casos de quase colisões entre caças americanos, etc. E aí, é verdade, tem um outro ponto também, né? Que é justamente a operação que a Venezuela vai fazer na Guiana. O incremento do chauvinismo, né, por parte do governo Maduro, está criando mais um foco de tensão. Mais um foco de tensão. É a guerra mundial ganhando a potencialidade. Manobra arriscada. Então, assim, a gente tá aqui meio que vendo, não, mas olha lá, tá meio... Assim, amanhã, por exemplo... Imagina que horror, a China com equipamento militar do lado do território dela. Agora, é curioso, por que os Estados Unidos têm um aparelho militar naquela região? Por quê? O que tem a ver com as calças? O que eles estão fazendo lá? Estão garantindo o cumprimento de seus interesses. Estão garantindo que eles vão ter ali o porta-aviões, o negocinho lá, o Batalha Naval Real, Batalha Naval for Real, que vai bombardear as pessoas. Por exemplo, você tem pode ser uma colisão, acidente. Um acidente, e aí? Acidente. Está lá, a situação econômica complicada, pode ser lido como os americanos abateram nesse avião, mas na verdade... Situação econômica complicada da China? Da China? A China está numa situação econômica complicada?
Tô até mais calmo depois de ver isso. A China? Tem horas que é difícil. Foi um erro. Um erro. Então, assim que começou a Primeira Guerra Mundial. Foi literalmente sem querer. Foi? Foi. Assim, foi um assassinato de uma figura política que desencadeou uma série de eventos que obrigou os países a defender aliados, que levou... Nossa. Porque já haviam vários focos de guerra. O Império Turco-Otomano já estava guerreando contra vários países ali no Mediterrâneo desde o século XIX. As guerras que acontecem na Europa no século XIX, que vão garantir a formação tanto do Estado italiano quanto do Estado alemão, também são guerras que operam nessa mesma lógica. As guerras que estavam acontecendo pelas disputas no norte da África, pelas disputas no Oriente Médio, todas elas têm relação direta com esse processo de desenvolvimento da guerra e que encontram um evento. O que começou a guerra não foi... Tipo, a gente diz que o que começou a guerra foi o assassinato do Francisco Ferdinando. Mas esses teatros, esses cenários já estavam dispostos. E aí é que é a grande questão e que entra mais uma vez e que reforça o meu argumento, que é a ideia de que a guerra mundial, nesse sentido, só serve para quê? Para poder colocar um novo país hegemônico no poder. É uma disputa, gente. É isso. É uma disputa de qual burguesia vai dominar o mundo. Essa é a questão. Na Primeira Guerra Mundial, era uma luta entre a burguesia da Inglaterra e a burguesia da Alemanha. A burguesia alemã. Era uma disputa para ver quem seria o eixo dominador dos mercados, para poder criar políticas, para poder criar incentivos dentro dessas regiões e de outras regiões que eles tivessem, né, a civilidade de entrar, né, qualquer merda assim. Para quê? Para poder garantir que os seus rendimentos continuassem. Tanto que os países, as classes dominantes se mantiveram, elas continuaram suas políticas e elas passaram a ser dominantes em setores da indústria, em setores da economia capitalista. Há uma escalada da violência, né? Então, ninguém quer a Terceira Guerra Mundial hoje, assim, não faz o menor sentido. Mas a Primeira Guerra Mundial, ninguém queria também, assim, porque você tinha laços comerciais... Mais ou menos. ...muito amplos entre a Alemanha e a Inglaterra. A Primeira Guerra Mundial é vista como um rito de passagem. É uma desejada, né? Não é tipo que a galera tava lá vendo tal, guerra. Não. Mas ela opera como um rito de passagem. A guerra, ela vai ser utilizada pela opinião pública, né? Ela vai ser utilizada pelos eixos formadores políticos, né, desses grupos, como um evento de formação de caráter. Os meninos iam para a guerra para virarem homens. Era a guerra que acabaria com todas as guerras. Existia uma valorização enorme do conflito. Tanto que, aquele texto, né, que a gente leu do Experiência e Pobreza, do Walter Benjamin, há um link muito interessante porque ele vai falar justamente da Primeira Guerra Mundial. Uma coisa que narrativamente, né, no senso da cultura comum, ela era muito presente no geral, e ela acaba se transformando num grande trauma, em que as pessoas voltam e não têm o que falar sobre isso, elas não têm o que dizer sobre a guerra, de tão traumatizante que é. Todos diziam, como hoje, cara, não faz sentido essa guerra, todo mundo vai perder, não é loucura. Não, isso está historicamente errado. Os alemães não vão atacar. E os ingleses não vão atacar porque uma dependência econômica. É justamente o contrário, existia uma ampliação do tensionamento internacional, a propaganda chauvinista, a propaganda nacionalista contra alemães, contra ingleses, contra franceses e contra qualquer grupo que fizesse parte desse destacamento, era frequente. Vou mostrar aqui pra vocês, peraí. Vai ver que eu não tô tirando da minha cabeça. Aqui, ó. Destrua o bruto. Will you fight now or wait for this? Sabe? Ainda há um lugar na linha para você. Bretões. Nós queremos você para comprar nosso curso. Aqui, ó. Lute ou compre bonds, né? Que é tipo um título de dívida pública. Olha aqui, ó. Existe uma amplitude de propaganda. Hoje a gente pode até vir aqui, ó. É foda que é só dos Estados Unidos, né? Mas os Estados Unidos apareceram em 17. Entraram em 17 na guerra. Mas é isso, existia já um incentivo muito grande, né? Para que isso se movimentasse, se tornasse um conflito, para as pessoas irem. Era isso. As classes dominantes precisavam que os homens trabalhadores se sentissem mobilizados para ir. Por isso que vai ter propaganda chauvinista. Por isso que vai ter propaganda que vai acabar gerando, por exemplo, a linha de pensamento, né,
de revanchismo que o fascismo vai defender, sabe? Multa. Tanto que a avó do imperador alemão era tinha sido rainha da Inglaterra. Era... A Rainha Vitória, o Guilherme I, o Kaiser Guilherme I e o Nicolau II eram todos parentes. Eram todos parentes, mas isso não significa que eles eram amigos. Vide aí, por exemplo, né, quem aí teve aí um parente durante esses últimos 4, 5 anos que, enfim, né, parente e sai aqui. O cara era metade inglês. Então, assim, as pessoas viram. E daí? Mas aí aconteceu, aí surgiu um ambiente que complicou a situação. Criou-se uma atmosfera terrível. As pessoas sempre pedem, falam assim, e aí? Quando vai acontecer, ou se vai acontecer esse conflito nos Estados Unidos e China? E eu acho que não vai acontecer nos próximos anos. Eu ainda tenho bastante confiança. Ou seja, você me perguntou, Oliver, você quer visitar Taiwan no ano que vem? Eu acho que tranquilo. Eu estou pensando em ir este ano agora também. Não acho arriscado. Acho que haverá sinais claros. Sinais, fortes sinais. Não vai ser assim, um raio do céu azul. Mas uma das coisas que ainda garante hoje a ausência de guerra entre os Estados Unidos e a China são laços humanos tremendos. Então são assessores do Biden que viveram 10 anos na China. Laços humanos impedem a guerra entre Estados Unidos e China? A amizade? É isso? O que impede a guerra é o abraço? Ele com certeza se sentiu assim, ó. O quê? Esse não. Michael, eles não ligam pra gente. Michael, eles não ligam pra gente. Biden, eles não ligam pra gente. Falam chinês fluentemente, tem um monte de amigos chinês. Eu, por exemplo, sou produto dessa época única, que eu tenho bons amigos chineses, bons amigos americanos. Visitei os dois lugares com frequência, participei de conferências com os dois, ou seja, eu vivi de perto assim amizades entre pessoas que têm poder político real na China com pessoas que têm poder político real nos Estados Unidos. E a gente às vezes esquece que diplomacia é algo muitas vezes informal. O cara ligando pro cara fala assim, o que está acontecendo? Assim, aquele comunicado. Bom diplomata é aquele que lembra da festa de que participou. É o cara que só papinho. O rei do papinho. Pô, 7 anos atrás, falou com o cara, pegou o nome, liga pra ele e fala assim, vocês acham que o seu governo estaria disposto a topar essa... Tem muito bastidor, assim? Muito. 99% é bastidores. A gente vê isso muito em filme, né, em série. Mas assim mesmo. Que essas coisas resolvem muito mais do que no alto escalão. Alto escalão é o cara que conhece a filha do outro. O ponto final, a assinatura, quando bastidores fizeram um monte de coisa. Isso é fundamental. Tem esse caso super famoso de alguns anos atrás, um submarino. Que papinho nada a ver. Nuclear russo sumiu no Ártico. Isso foi um assunto muito complicado para os russos. Assim. É muito ruim, né? Porque o cara faz uma análise geopolítica a partir da relação que ele estabeleceu entre ele, os amigos dos Estados Unidos e os amigos da China. É isso? Basta uma relação de amizade para localizar isso? De amizade! Sim, porque é um orgulho nacional pela tecnologia, etc. E o único submarino capaz de tentar localizar esse submarino russo era um submarino da Marinha Americana. Só que não queriam pedir. A Rússia não podia pedir. Então o que aconteceu? Eles foram lá na calada da noite, só tocando a musiquinha do Missão Impossível, igual você ia assaltar a geladeira ou o armário de bolacha. Tô ligado. O bom e velho assalto do armário de bolacha. O bom e velho. Pô, eu lembro que uma vez, falar em assalto de armário de bolacha, quando eu tinha uns 6 anos, eu tinha comprado uma revista do Pokémon. O Pokémon tinha lançado, tipo, uma revista Recreio, uma parada assim, que era só de Pokémon. E aí eu queria muito levar pra escola. Queria muito levar pra escola. Que era muito legal, né? Eu lembro até hoje de que meu pai não deixou. E aí, sei lá por quê. E aí eu peguei a revista no meio da noite, fui ali. Meu pai fez bem, sai fora. E aí eu coloquei a revista na mochila, que ficava tipo embaixo da cadeira, ficava em cima da cadeira, não lembro agora, ficava em cima da cadeira, porque a gente pegava e ia pra escola. E aí eu lembro até hoje de quando eu tava colocando assim a revista, mano.
eu ouço o meu pai vindo do outro quarto. E aí eu saio correndo, com o pezinho meio Naruto, assim, sabe? Aí eu pulo na cama, me cubro, e dali a uns segundos meu pai entra no quarto, abre assim, e fecha. Eu fui o rei delas no dia seguinte. Rei das treinadoras Pokémon. Alguns generais russos haviam frequentado cursos em faculdades militares em vários lugares ao redor do mundo, tanto na Rússia quanto nos Estados Unidos. E tinham feito amigos que hoje eram generais ou soldados de alto escalão nos Estados Unidos. Então foi assim. Os caras se conheciam em curso, nem era de governo, e os caras falaram, será que vocês conseguem ajudar a gente? E no final, o submarino americano foi enviado por canais não oficiais. Nossa. Eles tentaram de tudo, eles não conseguiram salvar as pessoas. Realmente, mesmo assim, é um sinal clássico de como funciona. Então, assim, vamos supor que E o Iêmen foi com Deus, né? a China, em reação à vitória do Partido Progressista Democrático amanhã, faz uma manobra meio arriscada, perto de Taiwan, tem uma colisão talvez com um caça taiwanês, um caça americano. O que acontece? Uma colisão? Gente nos bastidores falando como a gente consegue resolver que realmente isso aqui? aconteceu. O que aconteceu? Assim, vocês não querem guerra, a gente não quer guerra, então vamos tentar aqui chegar numa... Vamos formular as frases das nossas respectivas declarações à imprensa. Vamos combinar o jogo na hora de falar com o jornalista. Tá esquisito esse papo. Tá esquisito esse papo. Né? Que a diplomacia chinesa se curva para os Estados Unidos? Tá esquisito. Abaixar a temperatura. É o famoso algodão Alô, entre cristais. torcida do Flamengo. 99% do trabalho diplomático não se vê. E por WhatsApp, assim, não em capacidade oficial. E muitas vezes pode ser que, por exemplo... Mano, eu acho que se eu fosse diplomata, eu só ia mandar, depois que alguma coisa acertou, aquela figurinha que tem o Mario fazendo um positivo e o positivo saindo do cu dele. Tá ligado? Um dedão assim, fazendo um positivo e o Mario abrindo o cu. O que o cara que vai resolver, ele nem tá no desk, nem trabalha com China. É o cara que atualmente está na África do Sul. Mas que... Parece que vai dar bom, vai dar bom. 5 anos antes mexia com China, então eles ativam ele porque ele é amigo do assessor do ministro da Defesa. É assim. Então, assim, isso hoje ainda funciona. Mas todos os programas de cooperação estão ou sendo cancelados ou o tamanho está sendo reduzido dramaticamente. Acadêmicos, soldados, assessores políticos, empresários. A quantidade de interações hoje entre as duas grandes potências cai muito. Isso quer dizer o quê? Não tem impacto direto. Mas eu vejo muito, por exemplo, antigamente eu ia direto para conferências com chinês e americano. Hoje não existe mais. Porque o americano não consegue visto, o chinês não consegue visto. Então, tem uma desconfiança. Exato. De espionagem. Programas de doutorado nos Estados Unidos não aceitam mais aluno chinês. Porque pode ser um espião. Então tem toda essa questão. Isso quer dizer o quê? Que a elite que assumirá o comando daqui a 10, 15 anos será uma elite... A elite que assumirá o comando. Já tá presumindo que é a elite que vai assumir o comando. É isso, no final das contas, vira uma guerra entre esses grupos, entre essas elites. Conhece muito, a americana e chinesa, que não são pessoas que não se conhecem muito. Não, e eu boto fé que tenha muito trabalho que aconteça por fora dos canais oficiais, né? A minha questão não é essa, a minha questão é achar que é esse fantástico mundo de Bob. Bem, que não... Criaram laços. Não falam talvez mandarim. O Xi Jinping estudou nos Estados Unidos. Ah, é? Em Iowa. E estudou lá, assim, ficou fascinado assim, com as tecnologias e volta várias vezes. O cara adora basquete, assim. O cara conhece muita gente nos Estados Unidos, antes de se tornar presidente. Ou seja, a equipe dele é assim, ele não é só aquele contato americano dos encontros pessoais. O cara fez faculdade nos Estados Unidos. E o cara que assessora o Biden sobre China é um cara que provavelmente casado com uma mulher chinesa que morou 15 anos na China, sabe tudo, entendeu? Até a olhadinha ali do Vilela, né? Xi Jinping fã do LA Lakers. Será? Não, eu acho que o Xi talvez fosse... O Xi Jinping tem cara de quem torce pra quem? Ele torce pra quem? Pra que time de basquete o Xi Jinping torce? Pros Knicks? Palmeiras, é sempre isso. Sempre isso.